Louvado seja Deus, queridos. Amém? Vamos bater um papo? Vamos aprender um pouquinho da palavra? Amém? Vamos, de alguma forma, aí, trazer, né, um conhecimento, vamos usufruir aí um pouquinho da palavra de Deus. Irmãos, olha, eu queria, assim, de coração mesmo, que cada um de vocês atentassem, ok? Para aquilo que está sendo dito aqui nas lives, para aquilo que está sendo ensinado, ok? Não é, querido, ensinamento de simplesmente palavras. Existe vida naquilo que nós estamos falando, ok? Existem princípios que estão embutidos nisso tudo. E de alguma forma nós estamos conduzindo, estamos levando cada um de vocês a crescer e avançar cada vez mais. Amém? Então não é simplesmente falar por falar. Existe princípio da palavra em cima de tudo isso. O que eu tenho percebido, queridos, ao longo desde o período do isolamento, são 70, 80 dias, eu não me recordo muito bem, mas o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, elas estão ficando cada vez mais atrofiadas dentro dos seus planos, dos seus propósitos, por causa das circunstâncias. Elas estão se moldando às circunstâncias de tal forma que elas estão ficando cada dia mais, sem expectativa, sem esperança, sem visão. Elas estão, de alguma forma, sendo envolvidas com tudo isso. E, irmãos, a gente vê muitas vezes as pessoas, elas leem algumas coisas, mas elas não compreendem o que elas estão lendo. Elas simplesmente leem e elas querem que aquilo se encaixe com a vida delas no momento que elas estão. Quando, queridos, nós temos que entender que existe contexto para tudo. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque, irmão, se tem alguém que preza pelo crescimento do povo, que preza por um crescimento de uma igreja, que os irmãos venham avançar cada vez mais, esse é um papel pastoral. Amém? Pelo menos da minha vida e acredito que da vida de muitos pastores. Então, quanto mais as ovelhas elas crescem, elas desenvolvem, elas vão amadurecendo, com isso, querida, a igreja ela vai ganhando forma, ela vai ganhando corpo, ela vai amadurecendo também. O que eu vejo muitas vezes, querido, é que as pessoas elas estão pensando em Deus, querendo em Deus, situações, pega isso aí, vai ser muito bom para a gente pensar um pouquinho disso. Só são conselhos que eu quero lhe dar. Se você achar que é válido, segure-os. Se você achar que não serve, não joga fora. Coloca lá na estante ou deixa no óleo. Quem sabe no momento, se hoje não serve, vai uma vacina para lá na frente você entender. Mas tudo, queridos, tudo que nós vamos realizar na nossa vida, né, existe um investimento que você tem que fazer. Amém? Tudo que eu vou fazer na minha vida, existe um investimento. Qual é o investimento? Primeiro passo que eu tenho que ter: tempo. Tudo que você vai fazer na tua vida vai exigir tempo. Tempo é algo que vale mais do que ouro. Então é tempo. Se você não tem tempo para fazer algo, nem comece. Não vai dar certo. Você tem que se dedicar sobre aquilo. Você tem que colocar foco sobre isso. Então tem que ter tempo. Se você não tiver tempo para fazer o que você deseja fazer, você não vai conseguir ter sucesso sobre isso. Tempo. Compromisso. Você tem que ter compromisso. Você tem que ter disciplina com aquilo. Você tem que ser alguém focado sobre essas coisas. Uma das coisas, querido, que eu vejo que muitas pessoas sonham, mas poucas pessoas são aquelas que acordam. Que é o que, pastor? São aquelas pessoas que elas sonham alto,
mas elas não têm diligência com aquilo que ela está sonhando. E isso é muito sério, isso é algo muito sério. Por quê? Porque as pessoas, querido, elas querem conquistar coisas grandes, elas querem avançar de tal forma, elas querem idealizar tudo, mas elas não conseguem ser diligentes naquilo que está fazendo. Irmãos, olha, eu estou aqui como boca de Deus nessa tarde, no início dessa tarde, para dizer para você, vai acontecer. Este mês de junho vai acontecer coisas sobrenaturais. Então, se você ainda precisa alinhar algumas coisas, alinhe, para que esse vento de oportunidade que vai vir, você não fique para trás. Eu estou falando com pessoas maduras, eu estou falando com pessoas que sabem que tudo que você vai fazer, você precisa de tempo, você tem que ter diligência no seu tempo. Não adianta você se tornar o Einstein se Deus não tiver envolvido. Não adianta você colocar, sendo tudo na tua vida prioridade, e isso eu quero deixar aqui bem claro, irmãos. Existe algo que é extraído da madeira, né, a celulose, que chama-se papel. Isso aqui, ó, papel. E aí Deus deu a habilidade para o homem também fazer algo chamado caneta. Olha que coisa linda. Caneta e papel. Muito prazer, papel e caneta. Para que isso? Você precisa definir algumas coisas na tua vida. Como que, por exemplo, pastor? As pessoas estão dizendo que tudo é urgente, que tudo é importante, que tudo é para ontem. A minha pergunta para você hoje é: o que de fato é importante? O que de fato é urgente? As pessoas estão colocando tudo na categoria de urgente. É urgente, pastor. Isso aqui é urgente. Isso aqui é urgente. Será que de fato é urgente? Calma. Eu quero dar umas dicas para você se organizar. Vamos lá. Hoje é domingo. Amanhã você sabe que é segunda-feira, não é isso? Olha que coisa linda, que revelação. Então eu tenho segunda-feira, eu tenho terça-feira, eu tenho quarta, eu tenho quinta e eu tenho sexta. Eu estou falando de 5 dias. Mais ou menos isso aqui eu tenho. Ok? Então, eu tenho atribuições para resolver na segunda-feira. Logo, a minha segunda-feira ela tem que estar programada. Entenda o que eu vou dizer para você. Eu vou chegar num lugar com você com isso. Você programe o seu dia, o seu horário, as coisas que vão acontecer na segunda. Aquilo que você tem que resolver. Na terça-feira, você também programe o que vai acontecer. Na quarta-feira, você já não preenche todo dia. Se você tem de 8 às 5, a tua linha de produção, não preencha tudo. Por quê, pastor? Deixa um espaço vago. Por quê? Porque aquilo que você, devido a alguns problemas burocráticos, você não conseguiu resolver na segunda, isso automaticamente já vai ser empurrado para a terça. E da terça vai ser empurrado para a quarta. Você tem que ter tempo para poder resolver isso. Para que você não chegue na sexta-feira com a bronca desse tamanho de um monte de coisa que você começou e você não terminou. Por quê? Porque você quer fazer tudo. Você quer fazer todas as faculdades da tua vida porque você não teve oportunidade de fazer. Agora você, em vez de fazer uma, tu quer fazer 2, 3, 4, 5. Você quer fazer 20 cursos. Você quer trabalhar em todos os departamentos da igreja. Você quer ser o pastor auxiliar ao mesmo tempo. Você quer ser o pastor presidente ao mesmo tempo. Você quer ser o semideus, a quarta pessoa da Trindade. Aí é muita coisa, você não vai conseguir. Você precisa ter uma diligência no seu tempo, organizar seu tempo. Para que quando chegue, meu filho, num período do dia, você saiba como fazer, você tenha fôlego para respirar, para que a tua cabeça você tenha aqui como processar tudo aquilo que está vindo durante a semana. Porque, queridos, qual é a sinalização que eu tenho quando as coisas não estão bem? Irmãos, é quando eu começo a esquecer compromisso. Tem coisas, tem dias que quando chegou eu... Eita, rapaz, eu esqueci. Por quê? Isso já é um sinal. É sinal de que a tua cabeça já não está boa, você já está com muitas coisas. Então você precisa sentar, precisa parar, precisa pegar um papel, você precisa colocar isso.
Por quê? Porque tudo que eu vou fazer vai ter que ter diligência. Eu vou ter que estar envolvido nisso. O meu tempo é precioso demais. Então o que eu faço na segunda, o que eu faço na terça, o que eu faço na quarta, se tem um tempo de estudar, eu tenho que estudar. Se tem um tempo de que eu tenho que buscar Deus, eu tenho. Então todo esse tempo você tem que programar, queridos. Isso aqui não é você ser um robô, mas é você ser alguém diligente com o seu tempo. Eu vou ter o meu tempo, o meu devocional. Eu aconselho para você devocional, a primeira coisa que você deve fazer no dia, devocional. Por quê, pastor? A tua mente está vazia. Você já acordou, não se preocupou com nada. Não tem trânsito, não tem televisão, não tem nada. Você acordou, devocional. Pegue um livro, pegue a palavra de Deus, tire um tempo de leitura e nesse tempo você consagre a Deus. Você ore a Deus e nesse tempo faça um momento você com Deus, aquele tempo que o que Deus quer para esse dia, o que Deus vai acontecer. Dentro disso, queridos, você depois começa a encaixar as demais coisas. Ok? E as demais coisas, sabe o que envolve? Envolve família. Tem trabalho, mas tem família. Se tem família, existe pessoas. Se tem pessoas, tem tempo. É importante. Agora, se você professa a sua fé, você é cristão, se você professa a sua fé dentro do cristianismo, se você faz parte de uma igreja, você tem que entender também que você tem seus compromissos com essa igreja. Afinal de contas, você não é um sanguessuga, você não é alguém que está só para receber. Você é alguém que faz parte e você tem que participar dessa igreja de alguma forma. Ok? Não só como um membro esquenta banco. Pode esquecer, isso aí não existe. Você de alguma forma participa, então você tem suas responsabilidades também. Se eu estou agora dentro de um grupo, na empresa, se eu tenho agora pessoas ali, de alguma forma eu contribuo para essa equipe. Eu tenho um papel fundamental para essa equipe, eu tenho que estar junto com eles. Eu tenho que dar a minha colaboração, porque afinal de contas, se eu estou dentro de uma empresa, é porque eu estou servindo para alguma coisa. Amém? Eu tenho a minha importância dentro disso. Se eu não tivesse a importância disso, o patrão me cortava, me mandava embora. Qual é a finalidade de eu estar num lugar que eu não estou contribuindo? Amém, queridos? Entenda isso em nome de Jesus. Quando você começa a avaliar toda essa situação, você precisa entender que você não pode ficar julgando hoje as coisas na tua vida, como, por exemplo, culpando o azar. Já viu pessoas que fazem isso? Por exemplo, pessoas que ao longo da vida tiveram azar, sabe? Essa pessoa, eu não tenho sorte, pastor, eu nunca deu certo as coisas para mim. Essa pessoa se chama azarada, ela quer ser azarada. Essa pessoa dificilmente ela vai ter atitudes na vida dela de se programar para fazer as coisas. Irmãos, entenda que eu estou dizendo para você aqui, quando você programa as coisas e você age sobre isso, as coisas vão funcionar. Elas vão funcionar. Pelo menos dentro daquilo que você está colocando. O que a gente vê hoje, as pessoas, por não estar dando certo as coisas, elas colocam logo assim, pastor, eu sou azarado. Para mim nunca dá certo. A pergunta é, se nunca deu certo, será que os métodos que você está usando não estão errados? Será que você não precisa mudar os métodos? Será que não está na hora de você rever os métodos? Será que não está na hora de você rever as condutas? Será que não está na hora de você rever aquilo? Irmãos, isso é sabedoria. Se no meio da jornada, na vida, você não parar para um balanço, toda empresa, final do ano, ela fecha para balanço. Ela vai fazer um levantamento, ela vai fazer um balanço de todas as coisas, do ano, das coisas, para poder fazer projeção. Na tua vida, quantas vezes você parou para fazer um balanço? Quantas vezes você para ver como você está? Quantas vezes você para você avaliar como estão as coisas? Será que você já parou para avaliar como vai ser o relacionamento? Será que você já fez isso? Ou será que você teme fazer isso? Ou você vai deixar para fazer isso quando as últimas gotas for caindo dentro de um balde que uma hora vai estourar e você vai descobrir que você veio errando ao longo do tempo? Será que de fato tudo o que nós estamos fazendo está correto dentro desse contexto chamado vida?
Será que tudo aquilo que eu estou fazendo dentro do meu casamento, isso está dando certo? Será que de fato a minha esposa está feliz por eu estar ao lado dela? Será que de fato meus filhos estão felizes por ter um pai como eu estou hoje? Será que de fato eu estou vivendo uma vida que isso está me trazendo qualidade, isso está me trazendo crescimento? Nós precisamos avaliar. E esse é um tempo que você precisa parar para avaliar. Nós chegamos ao 6º mês do ano. Então isso quer dizer, um meio do ano nós chegamos. Qual a avaliação que você faz dos 6 meses que passaram? E quais são as projeções para os 6 meses vindouros? Pastor, o que isso tem a ver, pastor, com vida com Deus? Para você não achar que vida com Deus é de qualquer maneira. Que andar com Deus e joga na conta de Deus, Deus faz a tua obra, eu creio na tua obra. Cuidado, queridos. A gente não pode ficar jogando nas costas de Deus, na conta de Deus, situações que é nossa responsabilidade. Jesus ele foi chamado para trazer Lázaro de volta, mas quem teve que remover a pedra foram os homens. Então nós precisamos entender que existe uma parte que é de Deus e existe uma parte que é nossa. Então não é Deus que me proíbe, querido, de comer, de comer qualquer coisa. Eu tenho que ter diligência na minha alimentação, eu tenho que ter sabedoria naquilo que eu como. Porque senão, se eu comer de qualquer forma, alguma coisa eu vou estar contraindo para a minha vida. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver comigo. Então, se eu olho para o outro lado, querido, pessoas que muitas vezes assim, pastor, minha vida financeira. Irmão, se tem algo que arrebenta a vida de qualquer pessoa e qualquer relacionamento, é dinheiro, falta do dinheiro. Não pense se você, pastor, o amor tudo supera, fica com o prato vazio para você ver. Por causa de negligência, por causa de erro, seja do marido ou da mulher, isso vai trazer problemas, consequências muito sérias. O que as pessoas vivem? Todos os dias elas estão vivendo um dia e elas estão achando que o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus, basta o seu dia cada mal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem a capacidade de pensar no amanhã e de planejar, por que não planejar? Por que não ter uma vida onde você vai seguir fielmente princípios que vão fazer você avançar? Por que as pessoas pegam, olham lá fora e vê pessoas bem-sucedidas, vê pessoas se dando bem, e olha como isso é sério que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas felizes, querido, muitas pessoas que têm um relacionamento muito bom, pessoas que nem conhecem a Cristo, pessoas que nem creem em Deus, mas pelo fato delas serem pessoas organizadas, pelo menos a vida delas vai de vento e popa nessa área da organização. Eu não estou falando de salvação, ok? Para você não pensar que eu estou misturando as coisas. Salvação é uma coisa, organização. E por que nós vemos essas pessoas bem-sucedidas? Por que nós vemos essas pessoas crescendo? Porque elas agem dentro do princípio. Elas são pessoas que estão avançando cada vez mais diante daquilo que elas programaram. E por que nós cristãos temos que ser pessoas que simplesmente botam na conta de Deus a nossa falta de compromisso, a nossa falta de diligência? Eu tenho que entender, queridos, que se for para eu fazer hoje os meus planos em cima das frustrações que eu tive na minha vida, no meu passado, eu não vou ter perspectiva nenhuma. O problema é que pessoas querem se projetar para o futuro com números do passado. Pessoas querem olhar para a tua vida. Como que eu vou olhar para o meu casamento? Como que eu vou olhar para o meu casamento? Hoje, depois da minha cabeça branca, 3 filhos. Como que eu vou olhar para o meu casamento com a mesma projeção que eu comecei lá atrás? Não tem lógica. Eu amadureci muito no meu casamento. Minha esposa amadureceu muito. Nós erramos muito. Nós aprendemos muito. Por quê? Porque nós viemos crescendo. O que você tem que entender? O sucesso, eu vou usar esse termo, o sucesso, ele vem em prestação, querido. Não é de uma vez. É em prestação. Eu vou crescendo hoje. Eu vou avançando hoje. Eu não tenho como dizer para você que você faça isso, faça aquilo, porque é individual de cada um. Mas o princípio não tem como não. Se eu ficar olhando
para a minha questão da minha educação lá atrás, se eu olhar para a minha questão social, se eu olhar para a minha questão espiritual, de quem eu fui lá no passado, tudo isso vai me impedir de crescer, queridos. Por quê? Porque eu fui educado dentro de um sistema que hoje é diferente. A questão social hoje, ela é diferente do que eu fui lá atrás. E a questão espiritual hoje, ela é diferente do que foi lá atrás. Porque lá atrás eu conhecia Deus, me envolvi com Deus, mas é no relacionamento de intimidade no qual eu fui me aprofundando. E isso foi trazendo para mim o crescimento. É isso que eu quero que você entenda em nome de Jesus. Não existe mágica com Deus. Pastor, mas eu estou crendo no milagre. Ok, eu creio no milagre com você. Mas a minha pergunta para você neste dia é: você só vai viver à base de milagres? Quer dizer que a nossa responsabilidade é isenta? Nós somos isentos de responsabilidade? Será que de fato mesmo é só Deus ou nós temos que fazer a nossa parte? Será mesmo, querido? Irmão, se eu não me avaliar, eu vou estar cometendo erros absurdos e eu vou estar olhando para as pessoas que estão crescendo, para as pessoas que estão sendo felizes na vida delas e vou dizer, a vida sempre foi assim comigo. Eu não nasci para dar certo mesmo. Também a família que eu nasci. Olha onde eu nasci. Olha o meu estado. Fazer o quê? Olha a cor da minha pele. Também, olha isso. Olha esse governo. Olha essa política. Olha isso. Você sempre vai transferir para os outros algo que é seu. Algo que é seu. Irmãos, a maior dificuldade das pessoas está em levantar da cama hoje. A maior dificuldade das pessoas hoje é ter uma visão. É entender que você tem que levantar todo dia e você vai fazer a diferença na tua vida. Deus, ele já proporcionou 24 horas para nós. Deus, ele proporcionou agora. Hoje começa uma nova semana. Como vai ser a tua segunda-feira? Você vai determinar. Porque Deus já determinou a segunda-feira. Ele já determinou a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o outro domingo. Ele já determinou. Deus já determinou tudo. O que eu e você precisamos entender? Que nós vamos começar essa semana e vamos viver ainda essa semana. Mas essa semana para Deus já é passado, ele já esteve lá. Então Deus não trabalha com esse tempo, mas nós temos o tempo. E nós temos que remir o tempo, temos que ter sabedoria no uso do tempo. Por que tantos casais, querido, estão se redescobrindo nesse isolamento? Porque eles descobriram que tem um marido, tem uma mulher em casa, que tem filho dentro de casa. Porque eles eram tão ocupados com as atribuições do dia a dia, com o trabalho, eu tenho que pôr comida em casa, eu tenho que estudar para melhorar o salário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que desprezaram aquilo que tem acesso direto. E qual é o acesso direto? Quem está dentro de casa. Por que as pessoas valorizam tanto as pessoas lá fora, na rua, e esquecem de valorizar quem está dentro da própria casa? Porque eles têm acesso fácil, e aquilo que tem acesso fácil acaba sendo desprezado. Por que pessoas, querido, em tempo como esse, e aí você me permite, você está nos visitando, muito obrigado pela tua visita, mas por que pessoas, querido, têm tempo para tudo? Para assistirem todos os filmes, para assistirem todas as séries, dia e noite fazem isso, assistirem live de todo mundo, mas não assistem uma live dos seus pastores, das pessoas que alimentam espiritualmente, de pessoas que estão orando, cuidando delas. Por que as pessoas têm um desejo tão grande de entrar na empresa A, B, C, mas não honra a empresa, o emprego que elas estão hoje? Por que as pessoas querem crescer e ir para tal lugar tão grande, se elas nem honram aquela base que ela está hoje? Irmãos, é ilógico, irracional. Eu ouso usar esse termo, burrice. Você querer chegar nos lugares altos, negligenciando as pequenas coisas. O que faz você crescer é o princípio. O que sustenta você é a base. A palavra de Deus diz, sede fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Está dizendo, honre hoje. A plataforma que você está hoje, o lugar que você está hoje em Deus, honre. Honre as pessoas que Deus colocou na tua vida. Honre seus pais. Mandamento de Deus, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honre. Mas não é somente no dia dos pais, no dia das mães.
não é só no Natal, essas datas comemorativas que para mim não significa nada. Por quê? Porque para mim honra é todo dia. Honra eu expresso todo dia. Não adianta, irmão, chegar a Dia Internacional da Mulher, deixa eu dar aqui uma rosa para minha esposa, e nos outros dias eu só dou espinho para ela. Do que adianta eu dizer que amo meu pai, amo minha mãe, se no dia a dia eu nem dou um bom dia para eles, se eu nem digo que eu os amo, se eu nem expresso para eles uma gratidão, mas eu participo de tantos grupos em WhatsApp que não trazem nada de benefício para mim, que não acrescenta nada na minha vida, mas eu desonro aqueles que me colocaram no mundo. São palavras fortes, mas são palavras para você refletir. Para nós pararmos, querido, de ser hipócritas com a gente mesmo. De nós pararmos de sermos pessoas que a gente fica olhando para nós todos os dias, se lamentando daquilo que nós mesmos estamos fazendo. Nós não podemos, querido, ser pessoas que nós vivamos todos os dias, todos os meses, todos os anos as mesmas coisas. Por quê? Porque nós não queremos ter o trabalho, porque para nós é cansativo. Ah, pastor, é muito puxado. Ah, pastor, é porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tanta coisa para mim ser alguém na vida. Ser alguém na vida não está relacionado somente a estudo, está relacionado a caráter. Está relacionado àquilo que você expressa, àquilo que você é. Tantas pessoas que querem conquistar o mundo, querido, mas deixam o mundo das pessoas mais tristes. Quantas pessoas que querem ganhar o mundo, querem ser reconhecido, querem se dar bem, mas se esquece que existe uma estrutura chamada família, que é a base, que é justamente onde você está em cima, e é essa base que está projetando você, é essa base que está levantando você, é essa base que está fazendo você avançar. Mas aí as pessoas muitas vezes se pegam, elas olham, muitas vezes falam assim, ah, quantos, eu não vou aqui falar de você, porque você nunca fez isso, eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim, vocês não. Vocês, graças a Deus, nunca fizeram isso. Só eu fiz. Só eu fiz. Quantas vezes, no cúmulo da minha ignorância, eu não cheguei para o meu pai, eu não cheguei para minha mãe e falei, vocês nunca fizeram nada por mim. Só o fato deles terem me gerado, terem me dado comida, terem me dado banhos, terem cuidado de mim, ter me alimentado, ter me vestido. Eles já estavam dizendo, cara, você está aqui para ser cuidado e você vai ser alguém na vida. Quantos de nós não culpamos as pessoas por causa das nossas frustrações, coisas que nós mesmos decidimos? Quantos casamentos quebrados, falidos, quantos relacionamentos que não deram certo e pessoas disseram para você lá atrás assim, rapaz, abre o olho, cuidado, olha, eu fosse você não entrava nessa. Mas você falou, não, eu pago para ver, porque eu amo, porque eu não sei o que. Na verdade você não amava, você estava empolgado. Quantas pessoas vivem frustrações hoje? Quantas pessoas, querido, que tentaram seus negócios próprios, mas nunca foram diligentes. Nunca foram pessoas que levantaram cedo o suficiente para inovar dentro dos seus negócios. Quantas pessoas que não chegaram tarde no trabalho. Quantas pessoas que não vão doar sangue simplesmente só para pegar um atestado e colocar dentro de um lugar. Quantas pessoas não usaram os termos, eu não estou aqui para enricar patrão. E você deu mau testemunho, e quando havia uma oportunidade de promoção, você se sentia injustiçado, mas você nunca fez a milha extra. Quantas pessoas não fizeram isso? É muito fácil a gente ficar analisando, olhando, achando culpado para tudo, e quando a gente não olha, a gente não se vê. Eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu estou aqui para dizer para você, Deus tem falado fielmente aqui, não só nessas lives, mas nos cultos, que grandes coisas vão vir para nós, grandes coisas estão acontecendo, grandes coisas vão vir para a tua vida. A minha questão hoje é tratar para que você não venha perder isso. Porque, queridos, melhor do que receber a bênção é ter caráter suficiente para administrar e segurar. Melhor do que a gente ser abençoado é a gente ter um caráter tratado para administrar as bênçãos. Quantas coisas eu e você não já perdemos porque nós não fomos diligentes? Seja sincero. Quantas coisas Deus falou, Deus fez, Deus mostrou, aconteceu, mas a gente, por não estar atento, a gente perdeu isso. Quantas coisas eu e você, queridos, quantas oportunidades
Aconteceram para nós uma conexão, uma ligação, uma oportunidade, uma porta, mas por causa de distrações eu e você perdemos. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Quantas e quantas vezes? Então, irmãos, não adianta procurar do lado de fora aquilo que você não tem por dentro. Não adianta. As conquistas que você quer do lado de fora, sem antes ter por dentro, você vai perder fácil. O sonho, ele é gerado dentro. É tudo dentro. Quando você gera dentro, quando você puxa dentro, aqui dentro, quando manifestar fora, você não perde. Mas tudo que nós conquistamos fora primeiro, a gente perdeu. Por quê? Foi das circunstâncias. Foram coisas que nós pegamos aí fora que não tinham devido valor. Então, o que você tem feito com o tempo? Como você tem investido o seu tempo? Quais são as prioridades do seu tempo? Será que de fato mesmo você está com o seu coração alicerçado para receber? Será que se hoje, presta atenção nisso, se hoje o que você tanto está pedindo Deus lhe desse, será que você teria um caráter para administrar isso? E quando eu falo isso, não é que você não tenha, você é uma pessoa mau caráter, mas eu estou dizendo, será que você já foi tratado para receber o que você está pedindo? Será que você já tem condições de administrar aquilo que Deus está proporcionando para você? Será? São questões, querido, que nós temos que avaliar. Eu tenho que me avaliar todos os dias, porque eu não quero que as bênçãos de Deus cheguem e eu seja, desculpa a expressão, um saco vazio, que as coisas entram e saem. Não, meu irmão, eu quero ser alguém que retém aquilo que é de Deus para mim. Eu não quero ser alguém, querido, que Deus dá um comando para mim ir para um lugar e de repente eu mudo a rota e vou para outro. Eu não quero ser aquela pessoa lançada dentro do mar para ir para dentro do estômago de um grande peixe. Eu não quero ser como Jonas. Eu não quero ser alguém que foge do propósito. Eu não quero ser alguém que quando Deus chama, como Moisés, fica colocando limitações e dizendo, mas eu sou homem de língua pesada, mas eu vou como, como eu sou. Eu não quero ser como esse. Eu não quero ser como Jeremias, que chega para ele e fala assim, mas eu não passo de uma criança, a ponto de Deus ter que responder para ele, não diga que não passo de uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu te chamei, desde o ventre da tua mãe eu não quero ser alguém que fica dando desculpa. Eu não quero ser alguém, queridos, que depois de ter uma experiência com Deus, quando agora vem a circunstância contra mim, eu venha negar Ele 3 vezes como Pedro fez. Não, eu não quero ser alguém assim. Eu não quero ser alguém, querido, como Tomé, que estava junto dele, caminhando com ele, vendo tudo que ele falou, todas as promessas que ele lançou, e ainda assim dizer assim, se eu ver, se eu tocar, aí então eu vou crer. Não, eu não quero ser alguém assim. Eu quero ser alguém, queridos, que cada vez mais essa palavra me impulsiona, essa palavra me anima, essa palavra me encoraja. Eu quero ser alguém que essa palavra me levante num alto patamar. Eu quero andar, querido, por aquilo que Deus tem falado a meu respeito. Não me interessa as estatísticas, não me interessa os especialistas. Eles têm seus lugares, ele tem as suas atribuições. Mas a minha vida é regida por Deus. Eu não posso ser mais regido pelas minhas emoções. Eu não posso ser mais regido pelos meus sentimentos. Eu não posso ser alguém que simplesmente dá vontade e eu saio fazendo. Eu não posso ser alguém que simplesmente hoje eu acordei querendo fazer, hoje eu acordei e estou com vontade de pintar meu cabelo de laranja e tal, só porque é da hora, porque não, tem que ter finalidade, tem que ter propósito. Por que eu vou fazer isso? Isso vai demandar tempo. Isso vai demandar investimento, isso vai consumir a minha parte, a minha vida. Então, para que eu vou fazer? Vai valer a pena fazer? Faz sentido fazer isso? Tem lógica fazer isso? Deus está envolvido nisso? Deus aprovou isso? É isso mesmo que Deus quer que eu faça? É isso mesmo que Deus colocou para mim? Porque senão eu vou ficar vivendo as minhas vontades, eu vou ficar vivendo as minhas coisas. E quantas pessoas não entendem uma simples frase que você pode colocar? Por quê? Porque elas estão apegadas a tudo que é delas. Elas estão vivendo um marasmo de vida, elas estão vivendo uma vida cada vez mais infeliz e elas ficam cada vez mais
caminhando a passos largos para dentro de um buraco. Dr. Miles Monroe tem uma frase dele muito interessante que ele dizia: há uma contradição nos crentes modernos, porque eles estão tentando viver uma democracia, mas tentando seguir o rei. Uma coisa tão simples, que pessoas pegam uma frase como essa e eles levam para o lado político, quando nós estamos dizendo o que ele quer dizer não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Tem a ver que as pessoas elas querem viver uma democracia, mas seguindo o rei. Não tem lógica. Não faz lógica isso. O rei é um monarca, querido, é uma monarquia. Quer dizer que a vontade dele prevalece. A minha Bíblia diz que ele é rei dos reis. Então, se eu quero ser alguém democrático espiritualmente, quer dizer então que eu tenho que fazer aquilo que eu quiser. Não, eu tenho que fazer o que ele quer. Jesus, quando ele ensina a oração dominical lá em Mateus, ele diz assim: venha o teu reino, faça-se a sua vontade. Qual é o problema disso? As pessoas acham que Deus veio estabelecer uma religião. Ele não veio estabelecer uma religião. Jesus, ele não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um reino. E um reino é feito de princípios. O reino, ele é organizado. O reino não é feito de qualquer maneira. O reino quer dizer que tem um rei. E se tem um rei, tem alguém que ocupa o trono. Se alguém ocupa o trono, ele tem vontade. É ele que fala, é ele que rege, é ele que comanda, é ele que determina, é ele que faz. E o que nós fazemos? Acatamos. O problema é que as pessoas hoje querem fazer o que quer. E elas querem ter o resultado como se Deus governasse a vida delas, quando elas mesmas estão governando através das atitudes e das decisões erradas delas. Irmãos, em tempo, querido, de pandemia e o mundo ficando doido, eu quero dizer para você, chegou um tempo de você depender de Deus. Você sabe o que é maturidade numa sociedade? O que é maturidade? É quando um jovem ele completa seus 18 anos de idade. Ele tira sua habilitação e agora ele passa a responder por si. O nome disso, maturidade. Não, agora ele é de maior, agora ele é maduro. Para Deus é o inverso. Quanto mais você... Ele agora, com 18 anos, ele é independente. Ele responde por si. É um menino maduro. Para Deus é o contrário. Para Deus, quanto mais você depende dele, você é maduro. Por quê? Depender de Deus é sinônimo de maturidade. Depender de Deus é sinônimo de que você é alguém que é inteligente. É alguém que está vivendo uma vida com Deus. Então, maturidade aqui fora é você ser independente. Maturidade para Deus é quando você se torna dependente dele. E tem coisa melhor do que depender de Deus? Tem coisa melhor do que vivermos uma vida onde ele vai governando, onde ele vai dizendo as coisas que nós temos que fazer? Nós precisamos estar ligados sempre nisso, atentos a tudo isso. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele não muda. Veja bem, querido, quando eu vou para o Velho Testamento, eu vou ver um Deus amoroso, um Deus bondoso. Eu vou ver um Deus que ele determinou coisas, e algumas dessas coisas foram tão absurdas no meu modo de ver. Quando Deus promete a Abraão um filho, Abraão já avançado de idade, Sara já tinha cessado os costumes das mulheres, Sara já não tinha mais como. Mas Deus, ele fala assim: não, você vai ser pai de uma multidão. Eu vou fazer você algo grande, Abraão. Vem para fora, veja as estrelas. Consegue contar? Ele falou: não. E as areias consegue contar? Ele falou: não. Ele falou: mas Abraão, eu estou te dando uma visão. O resultado tu não tem como calcular, Abraão. Aleluia. Abraão, a minha moeda é visão. Eu vou mostrar para você, mas você não consegue contar. Depois que Deus confirma isso, Abraão vem ter Isaac. Deus agora faz uma proposta absurda. Me dê Isaac, eu quero Isaac para mim. Me dê o teu sorriso, Abraão. É absurdo, queridos. É a minha maneira de pensar, é absurdo. Mas o mais absurdo não é o pedido de Deus. O mais absurdo é Abraão aceitar a proposta sem questionar. Você não vê um diálogo de Abraão questionando ou querendo dar um jeito de Deus mudar de ideia. Ele aceita. Ele aceita. E quando ele aceita o que Deus está falando, ele está fazendo o que? Uma tipificação,
do que Deus vai fazer com Jesus no Novo Testamento. Quando eu olho para o Velho Testamento, Abraão, quando ele levanta aquele cutelo e ele vai imolar o filho, ali estava mostrando o que Deus iria fazer com ele. Mas quando ele olha para o lado, o anjo fala para ele, olhe para o lado. Aí está o cordeiro. O cordeiro sempre esteve lá. Só precisava Abraão ter aceito a proposta. A provisão, ela sempre vai estar disponível. Primeiro você tem que aceitar a proposta. O que você precisa entender é que quando Deus fala algo com você, é porque Ele já tem o resultado. Mas nós precisamos do processo. O problema é que as pessoas querem o resultado, mas elas estão negligenciando, estão evitando os processos. Evitar o processo é falta de sabedoria. Você sempre vai ter que voltar. Sempre vai ter que voltar. Quantos de nós aqui não erramos a mesma coisa por mais de uma vez? Por quê? Não demos ouvidos, não demos crédito àquilo que foi anunciado. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos demais. E nós queremos tanto que aquilo dê certo, que a gente esquece de pensar naquilo tudo que vai acontecer. Então muitas vezes você quer um resultado tão rápido, o que você não fez ao longo da tua vida, você quer que muitas vezes em um mês aconteça. Não vai acontecer assim. Melhor do que a tua bênção, melhor do que o resultado na tua mão, é o processo que você vai passando em meio a isso para você poder crescer. Deus está mais interessado no teu processo do que no teu resultado. Mas lembrando que a palavra de Deus sempre diz, o final das coisas é melhor do que o começo. Mas as pessoas, elas estão tão corridas, elas querem colher a todo custo, mas elas se esquecem de plantar. Pessoas que hoje, elas ficam simplesmente, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo. Nossa, a turma me esqueceu. Mas quantas vezes você lembrou de alguém? Quantas vezes na tua vida, antes da pandemia, você se importou com alguém, a não ser com aquela meia dúzia de pessoas que você sempre se envolveu? E hoje você quer ligação do mundo inteiro, mas você nunca ligou para ninguém? Desculpe, mas eu tenho que falar isso. Se você não plantou, como você vai colher? Mas ainda dá tempo de você plantar. Ainda dá tempo de você plantar. Se você quer avançar na tua vida, mas não gosta de se associar com ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum. O próprio Jesus não fez nada sozinho. O próprio Jesus, ele foi lá, chamou 70, dos 70, ele passou uma peneira, um filtro, sobrou 12. E com os 12 ele falou, é essas ferramentas que eu tenho que a gente vai mudar. Mas o 12 tinha 3, mais próximo. Dos 3 tinha um que reclinava a cabeça no seu peito. Não é à toa que ele escreveu talvez o versículo, a poesia mais linda na Bíblia, João 3,16. Por quê? Porque nem todo mundo que está junto está envolvido. Você ter pessoas perto não quer dizer que elas estão envolvidas. Você precisa estar envolvido. Você tem que se envolver com algo maior do que aquilo que você está pensando. Porque são justamente nessas associações que a tua mentalidade ela cresce. Você quer viver um rompimento na tua vida, mas andando com pessoas medíocres ou abaixo de você. Se você procura sempre pessoas inferiores, porque você sempre quer estar por cima, mostra o quão pequeno você é. Você precisa de pessoas maiores do que você. Você precisa de pessoas melhores do que você. Você precisa de pessoas com um casamento melhor do que o seu. Você precisa de pessoas financeiramente melhor do que você. Você precisa de se relacionar com pessoas que estão a milhas na tua frente. Não para você ter inveja, mas para você se inspirar, para você ser influenciado. De nada adianta se eu tiver aqui na igreja um conselho de 10 pessoas, eu tenho 10 conselheiros. Se 9 falam, se 10 falam a mesma coisa, 9 é dispensado, eu só preciso de um. Entenda, querido, o confronto, ele não é ruim, o confronto gera crescimento. Você cresce nas maiores batalhas, você não cresce na conformidade. O próprio Jesus, querido, confrontou. Ele pegou os fariseus, ele pegou os homens da lei.
ele confrontou os homens da lei. Como que ele fez isso, pastor? Com a palavra. Aqueles que foram confrontados e se arrependeram, porque não é Jesus que arrepende o homem, é o homem que se arrepende. Não é Jesus. Eu vejo pessoas assim, pastor, oração para Deus mudar a minha vida. Ele não vai mudar a tua vida. Sabe quando ele muda a tua vida? É se você chamar ele para morar dentro do teu coração, conforme Romanos capítulo 10. Se você crer com o teu coração, você confessar com sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aí sim ele vai fazer mudança. Mas as pessoas querem mudança de vida sem ter Jesus dentro delas. Eu não conheço. Você vai mudar o externo, mas o interno você não muda. É só Jesus para mudar. Então, o que eu estou falando para você é Jesus que vai mudar a tua vida. Como? Quando você chama ele para dentro. Agora também não adianta ter ele dentro e só a tua vontade prevalecer. Você nunca consultá-lo, você nunca conversar com ele, você nunca desenvolver uma intimidade com ele, você nunca ter um relacionamento com ele. É perda de tempo, mais uma vez. E no final, sempre você vai estar do lado daqueles que estão necessitando de algo. E aí você corre atrás de tudo. E aí com o tempo você vai dizer, essa igreja não é aquilo que eu pensei. Esse pastor não é aquilo que eu pensei. Essa empresa não é aquilo que eu pensei. Não é aquele emprego que eu queria. Sabe por que você vai estar infeliz? Sabe por que você sempre vai estar nesse limite? Porque de fato você está fazendo por você. Você nunca olha para ninguém. O segredo da vida é servir. O segredo da vida é fazer pessoas felizes. O segredo da vida é amar as pessoas. O segredo da vida é ser grato. É ter gratidão no coração. É olhar para as pessoas e agradecer. Todas elas, de alguma forma, contribuíram para você ser o que você é. E sabe por quê? Não anda, não avança, porque você está preso com coisas lá atrás, no passado. Olhando ainda. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse sido isso. Se eu... E aí pessoas olham para você e falam, é verdade. Olha o que você se tornou. Olha quem você é. Quem te viu, hein, menino? Misericórdia. Olha o que você virou. Essas pessoas não contribuem para a tua vida. Quando é que contribui, pastor? É quando o povo olhou e viu Saulo, um assassino. Deus olhou e viu Paulo, um escritor, bem dizer, de quase todo o Novo Testamento. O problema é que você se associa com pessoas que, desculpa a minha expressão, são galinhas. Elas simplesmente estão olhando sempre para o chão, ciscando para o chão. Mas você precisa se associar com pessoas que são águias, que olham para você, mesmo olhando para você, e sabendo das suas limitações, elas dizem, você vai longe. Você vai longe. Por quê? Porque existe potencial dentro de você. Existem sementes dentro de você. Existe algo que Deus colocou dentro de você, somente dentro de você, que Ele sabe o que Ele plantou. E o que você precisa descobrir é, por que eu estou aqui? O que eu vou fazer? Seja prudente, seja diligente, tenha um coração grato, ame as pessoas, organize seu tempo, planeja o seu tempo, tenha uma vida aonde você administra de tal forma dentro dos princípios da palavra. Mas se você for daqueles que tudo que vem você recebe como influência, mostra a bagunça que é a sua vida. Escolha um lado e defenda esse lado. Escolha um Deus e defenda esse Deus. Escolha um lado e defenda esse lado. Não seja alguém que a todo instante, basta o vento bater, você está mudando, oscilando cada vez mais. Se você é dessas pessoas, está mostrando o quanto você ainda tem que aprender. Mas cuidado, o tempo, aquele mesmo que foi negligenciado e tem sido negligenciado, ele vai pedir a prestação de conta. Cuidado, para que quando chegar esse dia, você já não tenha mais a beleza que você tem hoje, a força que você tem hoje.
a energia que você tem hoje. Possa ser que você não tenha mais combustível suficiente para voltar a andar nessa vida. É melhor você hoje refletir o que você tem feito da tua vida, o que você quer para a sua vida. E uma vez que você definir isso, lembrando sempre, coloque Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. E com Deus, dentro dos princípios da palavra, porque fé sem princípio é mágica. Fé, ela trabalha com princípios da palavra. E quando você vai sobre isso, você vai ver que vai acontecer. E quando as bênçãos de Deus forem manifestas, eu e você teremos caráter suficiente para administrar isso. Nós não vamos ficar avarentos, não vamos ficar soberbos, não vamos ficar indiferentes. Pelo contrário, nós vamos ser alguém que cada vez mais vamos avançar, olhando para as pessoas e extraindo o melhor que elas têm. Lembre-se disso. Não julgue as pessoas pelo que você está vendo do lado de fora. Você nunca vai saber o que Deus plantou lá dentro, o que Deus colocou lá dentro. Existem muitos Moisés aqui nessa live. Existe muito José. Existe aqui muitas Esther. Existe aqui nessa live muitas Débora. Existe aqui muitas Maria. Existem aqui grandes mulheres. Existem aqui sementes depositadas dentro de cada um. O que vai acontecer com eles? Você vai definir se você aceita as propostas de Deus, se você aceita a vontade de Deus, ou se você simplesmente vai ser mais um daqueles que fica dando desculpa e se esquivando do que Deus te chamou. Deus, ele confia em você. Enquanto você está respirando é porque está dando certo. Deus tem propósito na tua vida. Ele capacitou você, Ele chamou você. Por mais que você olhe e você não se veja capaz, eu quero te dizer que até hoje eu também não me sinto. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo habitando dentro de nós, Ele pegou todas as minhas limitações, Ele pegou tudo aquilo que estava dentro de mim, as minhas incapacidades, as minhas frustrações, os azar que eu tive na minha vida, aquilo que eu dizia que não daria certo, Ele transformou tudo isso. Primeiro, por causa do poder do Evangelho. Segundo, porque enquanto eu não estava no propósito que Deus determinou, eu estava roubando pessoas, eu estava limitando pessoas. Mas quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu hoje, mesmo que os meus olhos não vejam e não esteja conforme eu quero, eu estou vivendo o sobrenatural, porque eu estou vivendo e fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Independente de qualquer circunstância, independente do que esteja no mundo exterior, aqui dentro há uma convicção, uma certeza de que aquela velha criatura, ela morreu. O novo homem, aquele de 2 Coríntios 5,17, essa nova criatura, tudo se fez novo. Quero dizer para você, é uma verdade. E eu quero dizer em nome de Jesus, que neste dia você reflita e entenda de uma vez por toda. Organize o teu tempo. Organize a sua vida. Organize as suas finanças. Organize seu casamento. Organize a sua casa. Para que quando acontecer, você não seja pego desprevenido. Quando você vai receber uma visita na tua casa, você sempre organiza. Você deixa tudo limpo, tudo organizado. Por quê? Porque você quer impressionar aquela visita. Você quer mostrar para ela algo. Faça isso hoje. Mas não para as pessoas, para você. Porque você merece tudo organizado. Você merece tudo limpo. Você merece tudo no seu devido lugar. E quando a bênção chegar e recair sobre a tua vida, sobre a tua casa, ela vai encontrar tudo no seu devido lugar, não tudo bagunçado, e de alguma forma você não perca aquilo que Deus determinou na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem em paz, eu amo vocês, eu espero que vocês reflitam muito sobre isso, porque o melhor de Deus está vindo, está chegando. Amém? Deus abençoe, fica na paz, eu vou deixar essa live salva no YouTube, e depois eu compartilho com vocês, vocês podem
distribuir à vontade, faça isso. Se você ainda não é inscrito lá no canal, eu tenho um canal do Verbo, o canal no YouTube tem Verbo Água Fria, e eu tenho um canal pessoal também, Daniel Oleiro. Se inscreva lá no canal e Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Shalom. Fui, que agora eu vou almoçar. Paz.